No Pai, Criador do céu e da terra. O Senhor é o Deus de Moisés, que abriu o mar vermelho para Israel passar. O Senhor é o Deus que esteve com Daniel na cova dos leões. É o Deus que deu o livramento a Daniel de não ser atingido por nenhum daqueles leões. Senhor, aqui nesta manhã de quinta-feira, dia 2 de maio de 2024, estou clamando, Senhor Deus, que liberta, faz prodígio, maravilha, o Senhor que cuida de nós conforme a nossa obediência. Glória a Deus, aleluia, aleluia, oh glória. Senhor, nesta manhã eu clamo e peço ao Senhor que o Senhor estende a potente e poderosa mão do Senhor e me dá uma direção para essa pregação conforme a vontade do Senhor. Amados irmãos, abriremos as nossas Bíblias neste momento em 2 de Reis, capítulo 5, o versículo de número 1 ao versículo de número 4, assim diz a palavra do Senhor. Naamã, chefe do exército do rei da Síria, era um grande homem diante do seu Senhor e muito respeito por ele, Senhor, deu livramento ao sírio, e era este varão homem valoroso, mas porém leproso. Saiu tropa da Síria e da terra de Israel, e levaram presa uma menina que ficou ao serviço da mulher de Naamã. E disse esta a sua senhora: Oxalá, que é o meu nome, o Senhor, estive diante do profeta que está em Samaria, e ele restaurou a sua lepra. Então entrou Naamã, notificou o seu senhor, dizendo: assim falou a maneira que a terra é de Israel. Amados irmãos, aqui dá para nós percebermos que o Senhor aceitou, o Senhor deixou, o Senhor autorizou que um exército inimigo, o exército da Síria, entrasse dentro de Israel e levasse uma menina israelita como sequestrada, de uma forma que entrou, pegou a menina do jeito que eles quiseram e levaram para a Síria. Mas o Senhor não deixou o exército de Israel interferir naquelas condições daquela menina que estava sendo levada a cativeiro para a Síria. Porque o nosso Deus de Israel tem toda estratégia, o nosso Deus de Israel tem toda maneira de trabalhar, o nosso Deus de Israel tem todas as formas de plantar alguém em algum lugar para evangelizar através do Deus vivo, que é o Deus de Israel. Porque o exército de Israel era um exército forte, é um exército irresistente, um exército que não tem uma baixa, que não tem uma derrota quando parte para uma guerra. O que o Senhor disse? O Senhor deixou que levasse aquela menina cativa. O Senhor deixou que levasse aquela menina para o cativeiro. O Senhor deixou que levasse. Bom dia, meu querido. Joia, Pai do Senhor. Pai do Senhor. O Senhor deixou que levasse aquela menina para a Síria, porque aquela menina seria uma arma, aquela menina seria uma linha de frente para o evangelho ser divulgado e ser pregado na Síria, porque eles já conheciam o poder do braço de aço e mão de ferro de Deus. Eles conheciam quem era Deus, porque eles já tinham lutado contra o povo de Deus e tinham perdido com várias baixas e várias derrotas. Mas nesse dia
o Senhor autorizou que levasse aquela menina. Sabe por quê? Quem levou aquela menina foi Naamã, um general do exército sírio, um homem cheio de estrela, um homem cheio de conquista, um homem cheio de medalha, um homem cheio de honra. Mas isso tudo que eu digo aqui é terrestre, terráqueo e humano. Mas ele não sabia, se a conquista não vier de Deus, se o mérito não vier de Deus, se a vontade do nosso sucesso não vier de Deus, nada nós temos para agradecer a Deus. Que nós agradecemos a Deus quando o nosso sucesso vem de Deus. Aí o que acontece? Aquela menina é implantada dentro da casa de Naamã. Ela foi ser um mordomo naquela casa, ela foi ser um auxiliar para trabalhar como escrava levado cativo de Israel, pela autorização do Deus vivo de Israel. Aquele Naamã, ele tinha tudo o que queria, mas não tinha um Deus vivo no seu coração. Ele tinha tudo o que queria, como humano, como terrestre, como terráqueo, mas como um sucesso vindo das mãos do Criador, uma vitória, uma honra vindo da mão de Deus, ele não tinha. Era o que faltava para ele. Mas ele conhecia o poder e o poderio de Deus. O que acontece? Aquela menina é plantada dentro da casa desse general, um homem condecorado, um homem que mandava e liderava um dos maiores exércitos da Síria. Por todo mundo temia o exército da Síria, menos o povo de Deus que não temia. O povo de Israel, o exército de Jeová Jiré, o exército do Deus vivo de Israel, não temia a Síria, mas deixou levar aquela menina. Aquela menina foi implantada dentro da casa do general Naamã. Esse general Naamã, uma vez ele teve lepra, e lepra naquela época era uma doença que, se pegasse, não tinha cura, só o Deus vivo para curar. Aí o que acontece? Naamã pega essa doença. Lepra hoje, ela tem recurso, ela tem jeito, ela tem saída. Hoje existe remédio. Hoje o Senhor abriu a mente dos médicos e deixou já a cura. Mas naquela época não tinha. Por que naquela época não tinha? Porque era uma época que quem pegasse lepra era uma coisa que o Senhor tinha autorizado. Essa menina disse para Naamã e para a esposa de Naamã, onde ela era cativa, onde ela era escrava: eu conheço um homem que pode curar a lepra. Opa, já é bom dia. Que pode curar a lepra do meu senhor. Aí ele respondeu assim: quem? Um profeta que mora lá em Samaria. Esse profeta chama Eliseu. Esse profeta é descendente do Deus vivo de Israel e herdou o espírito vivo de Elias. Elias foi um dos maiores profetas que passou em toda a Bíblia, em toda a nossa terra. Não existe outro profeta igual o profeta Elias. Foi levantado por Deus, um homem que nem orou, só olhou para o céu e disse: não cairá chuva nem orvalho na terra, segundo a minha palavra. Elias era um homem tão amigo de Deus, um homem que vivia em comunhão tão segura com Deus, que ele nem orou, ele só disse assim: rei Acabe, o Senhor é a ruína de Israel, não cairá chuva nem orvalho na terra, segundo a minha palavra. E aconteceu. Ficaram 3 anos sem cair uma gota de água e nem orvalho na terra. Orvalho é o mesmo sereno que cai durante a noite. A chuva é quando forma as nuvens. E aconteceu, porque o Senhor era com Elias, e o Senhor levantou Eliseu, um profeta que foi levantado com o espírito dobrado de Eliseu. Resultado disso tudo, amados irmãos, ela disse para Naamã: conheço um homem em Samaria, o profeta Eliseu, este homem curará a lepra do Senhor, porque eu conheço o Deus que ele serve. Eu sou israelita. Uma menina que foi levada cativa,
foi levada como escravo, foi implantado na Síria, dentro da casa de um general estrelado, um general cheio de honra humana, um general cheio de conquista terrestre, um general cheio de força, mas força terrestre, mas não espiritual, vindo das mãos de Deus. Aí o Senhor autoriza viaja Naamã com mais 4 pessoas e entra em Israel e vai direto na casa do profeta Eliseu. Agora vamos pensar, amados irmãos e irmãs, para entrar em Israel precisava de um exército completo, 400 mil homens, 500 mil homens, e assim mesmo a guerra estava formada. Mas quando o Senhor está no caminho, quando o Senhor já vai na nossa frente, quando o braço de ferro, o punho de aço está em nossa direção, o Senhor cega todos os nossos inimigos. O Senhor vê que Naamã entrou com 4 pessoas em Israel e atravessou aquele deserto todo, encontrou com os soldados, não teve confronto, porque Elias sentiu o poderio, o poder da mão de Deus. Chegou na casa do profeta Eliseu. Onde mora o profeta Eliseu? Mora ali. Mas só que quando ele partiu da Síria, ele levou dinheiro, levou joia, levou linho, levou roupa, levou só coisa cara para dar de presente ao Eliseu. Por que ele tentou fazer? Trocar a cura dele. Olha um coração de um ser humano. Quando o ser humano só enxerga riqueza, só enxerga bem, só enxerga posição social, só enxerga as coisas que vai acariciar o seu ego terrestre, que vai te trazer felicidade terrestre, ele não enxerga as coisas espirituais de Deus. Ele não enxerga que a salvação da nossa alma vale mais do que carreta de dinheiro, mais do que saco. Pai do Senhor, bom dia. Mais do que saco de dinheiro. E parte ele com os animais e com aquele monte de joia, dinheiro, linhos, atravessou todo o deserto. Quando chega em Samaria, encontra com Eliseu. Eliseu, amados irmãos, olha para ele assim, sentiu a supremacia de força, sentiu que ele levou presente para comprar o seu milagre. Ele tentou comprar a sua cura, mas com o nosso Deus não existe negociata. Com o nosso Deus não tem negócio. Com o nosso Deus é sim, sim, não, não. Ou você confia no Deus vivo de Israel, ou então a sua bênção você não é comprada. Bom dia, minha querida. O seu milagre não é comprado. O seu milagre acontece de acordo com a sua confiança, a sua fé, a sua obediência em Deus, o seu crer. Quando você crê em Deus, tudo vai acontecer na sua vida. É só acreditar. Você tem que acreditar no Deus vivo de Israel. Chega o Eliseu, bate na porta, chama Eliseu. Eliseu aparece. Aí o general Naamã falou assim: eu vim aqui porque eu estou doente. Aí Eliseu, ó, o senhor está com lepra. Tá vendo aquele rio ali, ó, o Rio Jordão? Mergulha nele 7 vezes, que a lepra do Senhor estará curada, seu corpo será restaurado, sua vida vai ser outra. Aí quando ele pegou, que ele olhou para aquele rio, ele viu o Rio Jordão, aquilo era lixo, sujeira. Bom dia, meu querido, que Deus abençoe. Sujeira, lama, o esgoto, aquilo tudo dentro daquele rio. Ele falou: não vou mergulhar não. Na minha cidade tem rios melhor e mais limpo do que esse rio. Mas não tinha Deus naquele rio dele. O rio dele estava limpo na cidade dele, com água cristalina. Mas não tinha um rio sujo com a potente mão de Deus dentro daquele rio. Amados irmãos, viver Deus não é fácil não. Viver Deus, conhecer o poderio de Deus, estar diante daquele Deus vivo, saber que aquele Deus cura, saber que aquele Deus faz prodígio, saber que aquele Deus faz maravilha, saber que aquele Deus cura. É difícil, irmão. É difícil as pessoas se curvar diante do Deus vivo. As pessoas se curvam melhor diante das coisas supérfluas, das coisas mundanas, das coisas das trevas, do que se curvar diante do Deus vivo.
Aí o general Naamã falou assim: eu vou embora, não vou me banhar nesse rio, esse rio está muito sujo, esse rio não vou não. Aí o sacerdote que estava com ele, mais 4 soldados, falou assim: não, se viemos até aqui, a cura do Senhor está aqui. Esse Deus é muito forte, esse Deus de Eliseu. Só pode mergulhar 7 vezes que o Senhor será curado. Mesmo assim ele olhou para o céu, olhou para o lado, olhou para o outro, não acreditou. Não acreditou. Aí tirou a roupa, desceu e entrou no rio. Deu o primeiro mergulho, nada. Deu o segundo mergulho, nada. Deu o terceiro mergulho, nada. Deu o quarto mergulho, nada. Deu o quinto mergulho, nada. Deu o sexto mergulho, opa, já começou. No 7º ele estava limpo. Ele olhou para o céu e chorou e disse: agora eu sei que em Israel existe um Deus, que Israel existe um Deus verdadeiro, aquele Deus que realmente é o Deus de verdade. É por isso que nós lutamos tantas guerras contra esse povo e não vencemos esse povo, porque esse povo é um povo abençoado, é um povo guardado, um povo restaurado pelo poder de Deus. Aqui tem um Deus de Israel. Aí ele voltou no Eliseu e falou assim: Eliseu, está aqui, ó, eu trouxe para o senhor um presente aqui. Eu trouxe roupa, linho, joia, prata, dinheiro. Eliseu: não quero nada, eu só quero a sua obediência. Eu só quero que você guarde no fundo do seu coração que existe um Deus em Israel, aquele Deus que te curou. Aí ele disse assim, ele olhou e disse assim: Eliseu, pede o nosso Deus. Ele já mudou a conversa. Eliseu, pede o nosso Deus, que esse Deus de Israel da agora para frente é o meu Deus. Na minha cidade, lá na Síria, na minha nação, tem muita idolatria. O meu rei me leva quase todos os dias no altar de sacrifício de um Deus pagão, de um Deus mentiroso, de um Deus fraco, para me colocar libações, para me colocar manjares, para me colocar oferenda no altar de um Deus falsificado. Pede o nosso Deus para me perdoar as vezes que eu tenho que ir lá, mas a minha vontade é não servir mais aquele Deus, que eu não sirvo mais aquele Deus, mas eu vou ter que fazer o que o meu rei pede. Mas pede o seu Deus, o meu Deus, o seu Deus, amém, para nos proteger às vezes que eu tenho que ir lá, porque hoje eu conheço, só existe um Deus que está aqui em Israel, e é esse Deus que me curou, é esse Deus que a partir de hoje eu não prostrarei sobre nenhum outro Deus que não seja o seu Deus vivo de Israel. Aí existiu o sacerdote de Eliseu. Aquele sacerdote de Eliseu ficou escondido olhando. Ele pensou o seguinte: já que o Eliseu não aceitou o saco de dinheiro, os linhos, as joias, as pratas, os vestes, as túnicas, eu vou passar por trás da casa e vou pegar isso tudo para mim, vou esconder. Eliseu não está vendo? Ele achou que o Deus de Israel era cego, era mudo, não enxergava. Ele esqueceu que o nosso Deus é onisciente, onipresente, está em todos os lugares, em qualquer lugar o nosso Deus vivo de Israel está. Tudo o nosso Deus vê, tudo o nosso Deus percebe, tudo o nosso Deus sente. O nosso Deus conhece o nosso sair, o nosso chegar, os nossos pensamentos, as nossas falas, as nossas ações. O Senhor conhece todas as nossas atitudes. Antes da gente sair, antes da gente falar, antes da gente praticar qualquer ação falada, andada, praticada, o Senhor já sabe qual as nossas ações. Acontece o seguinte: ele aceitou, escondeu no meio do mato e foi estar na presença de Eliseu.
Quando ele chegou na presença de Eliseu, Eliseu falou assim aqui: cadê? Bom dia, minha querida. Cadê aquelas coisas, aquelas oferendas, aqueles presentes que vieram da Síria para mim, que eu rejeitei, porque ele estava querendo trocar aquela bênção, ele estava querendo trocar aquele milagre em dinheiro, prata, joias e linho, e eu não aceitei. Cadê? Ele falou assim: eu não sei, não sabe sim. Você escondeu, vai lá e pega. Ele foi e pegou. Quando ele pegou, que ele chegou com aquilo ali, Eliseu olhou para ele e disse desta seguinte forma: assim diz a palavra do Senhor. Bom dia, meus queridos, que Deus abençoe vocês grandemente, a vida de vocês aí, que Deus esteja convosco. Aí o Eliseu disse dessa forma: que a lepra de Naamã, que passa para você e toda a sua descendência. Isso é muito forte, é o que eu digo. Pecado que nós praticamos hoje, praticamos lá atrás, ações pecaminosas nossas lá de trás, ações pecaminosas de hoje, vai respingar, resbalar nos nossos filhos, nos nossos netos, nas nossas netas, no nosso bisneto. Todas as ações erradas e pecaminosas nossas lá de trás vai sobrar para os nossos filhos e para os nossos netos, porque nós somos pecadores, nós somos dignos de pecado, nós somos dignos de erro, nós erramos porque nós somos descendentes de um Deus vivo de Israel. Aí viaja Naamã, aquele general, já com o seu coração já voltado para o povo de Deus. Aí, amados irmãos, chega na Síria, chega limpinho. Vocês prestem bem atenção. O Deus vivo, ele não trabalha pela metade. O Deus vivo trabalha por completo. O Naamã foi com uma roupa, tirou, se banhou no Rio Jordão, foi limpo, vestiu a mesma roupa contaminada com a lepra e não aconteceu, a lepra não voltou mais para ele. E depois desse dia, ele passou a viver o Deus vivo de Israel. Desse dia para cá, acabou. Desse dia para cá, todas as vezes que pedia para ele subir, para botar libações para um Deus pagão, ele não foi. Ele serviu o Deus vivo. E quando ele chegou na casa dele, o que é que ele fez? Pegou a menina e falou assim: o seu Deus, se quisesse, não teria deixado eu trazer você cativa como escrava. Eu vou te levar você dentro de Israel e vou te entregar você novamente ao seu povo, porque eu sei que o seu povo é um povo santo. Assim aconteceu a trajetória do Deus vivo de Israel na cura da lepra de Naamã. Glória a Deus, aleluia. Senhor,